É, a gente foi eliminado. A boa notícia é que a gente consegue ler gibi bom. Tem lançamento legal essa semana, saindo pra gente se distrair, pra esquecer o vexame que foi essa eliminação. Lamentável. Pois então, galera, esse canal ele tem algumas prioridades. Uma delas é falar sobre. Eu tô real meio abalado assim pela eliminação do Brasil. Eu fiquei meio triste. Ó, Hellblazer, fase Brazarello, tá saindo de novo pela Panini. E essa fase, tá, que eu tô aqui na minha mão com a publicação anterior, ela equivale aos volumes 14 e 15 da edição de luxo. Vocês lembram que no outro vídeo eu comentei que a edição número 13 é uma edição fechada com começo, meio e fim, né, que fecha uma fase. Então, é que essa coleção, gente, eu sei que às vezes a galera se apega muito à numeração que tem na lombada, enfim, né, a organização da coleção de luxo. Mas Hellblazer, como outros personagens, ele tem períodos definidos por roteiristas. Então, beleza, quero ler uma fase completamente fechada. Cara, pega os volumes, ou o volume 13, como eu falei, ou os volumes 14 e 15, que vão ser essa fase aqui chamada de Amaldiçoado. Que loucura, né? Galera, essa é exatamente a metade da coleção de luxo da Panini. São 28 volumes ao todo e a gente está exatamente na edição 14. Bom, só fazendo uma retomada rápida, vocês lembram que o Warren Ellis, do volume 13, né, ele foi demitido da revista Hellblazer por conta daquela polêmica da história envolvendo o tiroteio nas escolas. Aí a DC chama um cara que está em começo de carreira, chamado Brian Azzarello, para assumir a série. E tinha até uma certa treta, porque até então todos os roteiristas do Constantine eram britânicos. E aí entrou o Brian Azzarello e, para completar, o cara ainda levou o Constantine para os Estados Unidos. Veja só. Mas galera, o Azzarello, tá, ele entra com uma, vamos dizer assim, ele tem uma entrada de luxo na revista Hellblazer. Por quê? Porque o primeiro arco, ele é todo desenhado pelo lendário Richard Corbin. Vocês devem conhecer, é um cara que vem do quadrinho de terror, e toda essa primeira história é o Constantine na cadeia. Cara, é um dos melhores arcos de todos os tempos. Ó, repara que tem todo um lance envolvendo cigarros, porque afinal a gente está falando do John Constantine. Gente, é muito legal. Tá? É uma das histórias que me motivou a ser fã do personagem. Essa fase que eu estou recomendando, eu vou ser sincero com vocês, ela divide opiniões. Tem gente que. Eu acho que ela é talvez meio a meio. Assim. Tem muita gente que não gosta do que o Azzarello fez. Cara, eu acho bem legal. Ó, por exemplo, isso também está no volume 14. Ó. Tem essa história onde o John ele vai lidar com o problema dos nazi. Acho que o YouTube não vai desmonetizar. Vocês entenderam o que eu quero falar? Né? Então, sabe, tem umas partes bem perturbadoras, como, por exemplo, quando a gente entra na cabeça da galera que tem esse pensamento, é bem legal. Esse volume, que eu não vou comprar, porque eu tenho as edições anteriores, tem 384 páginas e a tradução é do meu querido redator Érico Assis e do Fábio Fernandes, tá? Eles dividem aí a tradução. Que loucura. Gente, estamos na metade. Eu realmente não acreditava que a Panini ia conseguir publicar tanto, porque, gente, são 28 volumes, sabe? E a gente conseguiu chegar na 14. Que loucura. Vamos lá. A Panini tá lançando a metade do Hellblazer. E a gente tá na metade do ano e tu ainda não testou uma Insider. Galera, muito importante. Estamos chegando no 7 do 7, que é aquela data, né, cabalística do comércio brasileiro. E para fazer um esquenta dessa data, a Insider tá diariamente com algum best-seller em promo. E hoje, tá, exatamente hoje, é a Tech T-shirt Golaú, que tá com desconto maior. E aí vocês podem usar o meu cupom, que soma com os descontos do site, o cupom 2 quadrinhos, e esse mês tem frete grátis acima de 399. Eu vou soltar um spoiler, que sinceramente eu não faço muita ideia se eu posso soltar. Mas amanhã, tá? Amanhã, ou seja, no próprio 7 do 7, se tu estiver vendo esse vídeo, se tu estiver vendo esse vídeo no outro dia, todos os best-sellers da semana inteira vão estar com desconto e acumulando com meu cupom, frete grátis, etc. Ainda tem muito chão pela frente esse ano e eu garanto que a tua rotina ela vai ser acelerada se tu estiver usando uma Insider. É sério. A semana passada toda eu usei Insider, porque justamente tem a questão de desamassar no corpo, né? Acaba facilitando, é uma camiseta térmica. Tirando o jogo do Brasil, o resto da minha semana passada foi de Insider. Olha só, muita gente deve ter clicado no título desse vídeo, né, por conta da thumb.
sim, esse é um momento de tragédia, né? Vocês devem estar é sempre bom, é tipo um acidente de carro, né? Tu para pra dar uma olhada. Essa semana, a Panini tá republicando pela primeira vez no Brasil Guerras Secretas 2, um dos quadrinhos mais mal afamados dos anos 80. E eu vou falar pra vocês algo, tá? Eu sou um fã da Marvel, mas, cara, eu procuro evitar o desgaste. Então eu nunca li Guerras Secretas 2, que absolutamente todo mundo que eu conheço fala o quanto é péssimo. Vocês lembram desse trecho, por exemplo, que tá aí na tela, essa cena? Cara, é o Beyonder, né, aquela entidade lá das primeiras Guerras Secretas, pedindo ajuda pro Homem-Aranha pra aprender a usar o banheiro. Tipo, cenas completamente desnecessárias. Vamos lá. Guerras Secretas, a primeira delas, foi um sucesso gigantesco. Muito. Foi um hit absurdo. E isso deixou o Jim Shooter, né, que era o editor-chefe daquele período, com uma certa ideia de que ele era tipo o as da venda de quadrinhos. Não, não, qualquer coisa, pergunta aqui pro Jim que ele vai resolver todos os problemas da Marvel. A primeira história, tá, ela vendeu bem porque, gente, é o primeiro crossover de todos, sabe, tem toda uma conjuntura, tem os desenhos do Mike Zeck, que são realmente muito bons, mas Guerras Secretas 2, cara, por exemplo, tá, chamaram o Al Milgrom, que eu até desafio, quem é que é fã do Al Milgrom, tá, com todo respeito a esse profissional, cara, não é dos caras mais inspirados. E o Jim Shooter, tá? Ele não era esse gênio. Ele só meio que estava no lugar certo para escrever o primeiro crossover de super-heróis. Então, aqui, o Beyonder, aquela entidade lá das Guerras Secretas originais, ela ganha um corpo e vem para a Terra com forma humana, meio que para entender o ser humano, e ele vai interagir com os personagens da Marvel. Cara, é assim, de tudo que eu vi desse evento, é uma vergonha alheia pior que a outra. Detalhe importante. Nesse encadernado da Panini, só tem a minissérie Guerras Secretas 2. Só que a gente tá falando de um quadrinho que ele se expandiu para outras HQs da Marvel, tipo Novos Mutantes, por exemplo, que até acaba sendo uma história legal, mas não tá no encadernado da Panini. Então, tipo, meio que talvez a única coisa legal do evento não tá no encadernado. Para você ter uma ideia, o Jim Shooter, depois desse quadrinho, ele foi demitido da Marvel. Claro que não foi esse o único motivo. Talvez um dos motivos principais é que meio que o poder subiu a cabeça dele. Mas é isso, gente. São 264 páginas e a Panini não divulgou quem traduziu. Talvez eu pegue, porque como eu falei, eu sou um fã da Marvel. Mas vou esperar uma baita promoção. Vamos falar agora de um relançamento. Galera, um dos principais quadrinistas brasileiros hoje em atividade está lançando uma nova, quer dizer, uma coletânea antiga que está sendo reimpressa com material extra. Pois então, estou falando do Gabriel Dantas, do Bife de Unicórnio, que lançou ano passado só filé pela Comic Zone, agora sai o Antes que o Universo nos Destrua pela Taverna do Rei. É a história de três meio-irmãos que vivem numa família disfuncional, um ambiente caótico e bem abusivo. E é interessante porque o Dantas, normalmente ele faz um quadrinho de humor, nonsense, e aqui ele está fazendo um gibi mais sério e mais comovente. É um quadrinho então que já tinha saído há alguns anos pela Ugra e agora está sendo reeditado com material extra pela Taverna do Rei, numa linha editada por outro quadrinista, que é o Max Andrade. Vamos falar agora de quadrinho gringo. Semana passada eu comentei aqui no canal que a Marvel estava finalizando o universo Ultimate, certo? Mas era um fim meio artificial, porque os autores não sabiam bem quem ia acabar, e aí tinha que acabar, vamos acabar. E aí quando viram acabou, porque o final do quadrinho tem um retornaremos. O ponto é que até nisso a DC tá certa. Essa semana então sai o Caçador de Marte, o Absolute Caçador de Marte, edição número 12 nos Estados Unidos. Lembrando que no Brasil vai até a 6, né? Porque a gente compila o dobro da publicação lá de fora. O importante é que essa é a primeira série concluída do Universo Absolute e não tá sendo concluída porque tá vendendo mal ou porque os autores não foram informados. Não, cara, tá vendendo, tá sendo concluída porque os autores pensaram, gente, já dá para concluir aqui. Sabe, a história tem começo, meio e fim. E na verdade, assim, é até engraçado, né? Porque era para ter 6 edições, o público gostou, aí eles aumentaram, mas beleza, agora chega, termina na edição número 12. Acho que não é spoiler para ninguém, mas aqui a gente vai ver o confronto final entre o nosso querido Marciano Verde com o Marciano Branco. Eu li até a edição número 6 e é maravilhoso, até ali, né? Fecha toda a primeira história. E agora eu tô esperando a Comics Sem Signatures vai me mandar, né? Eu já pedi o encadernado do volume 2. Importante é que logo logo vai ter vídeo sobre essa segunda parte, comentando tudo bonitinho. Ah, peraí.
os autores, que é o Dennis Kemp e o Javier Rodrigues, eles estão prometendo trabalhar juntos de novo muito em breve. Sem contar o fato, tá, que os dois, esse mês ainda, eles têm a possibilidade de ganhar Eisner. Que loucura. Galera, vamos lá. Sem balas. Tá voltando. Cara, vocês não têm ideia a minha felicidade. Sim, vocês sabem que os autores, né, o Brian Azzarello e o Eduardo Risso, eles chegaram a lançar uma continuação do Sem Balas há uns anos, que é o Irmão Lono, e agora tem uma espécie de Irmão Lono 2, ou seja, uma sequência da sequência. O que eu vou falar? Eu amo Sem Balas, tá? É uma série que eu gosto demais, assim, e especificamente nesse caso, é uma minissérie, eu acho que vão ser 6 edições essa nova, e o foco aqui, além do Lono, é falar dos Estados Unidos, né, que nos 250 anos do país, que eles comemoram agora no sábado. A ideia é que o Lono ele vai se meter com tudo que vocês podem imaginar. Milícias, mega igrejas, milionários e malucos. O que eu achei interessante é que vocês notaram que essas páginas que vocês estão vendo são as páginas finais, tá? Sim, o quadrinho vai ser publicado em preto e branco, e só vão ter algumas intervenções de cores, tipo, sei lá, quando tiver sangue, aí vai ter a cor vermelha. Para terminar os destaques, vem aquele momento, como é triste ser pobre. Gente, essa semana, a Skybound, sim, a Skybound lá de The Walking Dead, Invencível, tá lançando um Arts Edition dos Titãs do Jorge Pérez. Você sabe, esses Arts Edition são edições tipo do tamanho de uma prancha de surf, reproduzindo os originais. Cara, é uma mais bonita que a outra, eu acho. Tá? Que é a primeira vez que a Skybound está lançando um Arts Edition. Ou uma das primeiras vezes, tá? Isso eu realmente não estava esperando. O importante é que, bom, Novos Titãs, né, cara, um dos grandes sucessos dos anos 80, que foram reformulados pelo Marv Wolfman e pelo Jorge Pérez, que nos deixou já tem um tempo, embora o Marv Wolfman já fez aí 80 esse ano, e ele escreve o prefácio desse Arts Edition. São 180 páginas, como eu falei, né, os originais do Jorge Pérez. Cara, dá pra ver, sei lá, a mancha de café, a borracha, o Errorex. Cara, é muito, muito lindo. Vocês sabem qual que eu realmente compraria e gastaria uma grana pra ter? A Queda de Murdoch. Cara, tem uma edição da Queda de Murdoch Arts Edition. Essa aí. Eu fui na casa do meu amigo Dudu, tem umas semanas, e aí eu vi de perto. É muito lindo, gente. Tipo, muito, muito lindo. Rapidinhas. A gente começa com Grandes Heróis 952, Vilania Eterna, que é o primeiro crossover da DC depois ali do reboot. Cara, eu gosto muito dessa história, de verdade. Cara, Geoff Johns e David Finch, isso não tem, tá? Quero ler um gibi bom da DC. Pega, é muito legal. Tem o Homem-Aranha Um Novo Dia, quadrinho que é até legal, mas traz más recordações aí pro fã do Homem-Aranha, né? Que é logo depois da Marvel apagar o casamento do Peter com a Mary Jane. Aí tem o Batman, que é o primeiro cavaleiro, do Dan Jurgens com Mike Perkins, que eu tô bem curioso para ler. Eu li, tipo, 3 páginas. Eu tenho que ler mais, tá bem legal. Liga da Justiça e Titãs, o relançamento da Panini. Superman edição número 9, da revista mensal. A saga do Lanterna Verde 9, a saga do Flash 19, né, voltando aí com o Mark Waid. A saga do Superman 17, sim, termina na 19, a segunda temporada. Aí tem a morte. O Último Dia das Bruxas, edição número 8, de um total de 11. E Batman e Tartarugas Ninja, edição número 2. Pela Comic Zone, tem Little Bird, A Batalha por Alento, grande lançamento, cara, é muito legal. Já tem vídeo aqui no Dois Quadrinhos. Aí nos Estados Unidos, a DC está lançando uma edição de Whip, que é Work in Progress, de Supergirl, A Mulher da Manhã. Então é só o traço da Bilks. Jeff Darrow, olha, ele tá de volta na minissérie Shaolin Cowboy, que é sempre algo muito doido, muito bem desenhado. E eu li uma edição disso, eu achei, sei lá, achei meio sem graça. Mas ao mesmo tempo deve fazer algum sucesso, porque ele nunca para de desenhar. Para terminar, só quero agradecer vocês. Gente, até falando nisso, tá? Amanhã é 7/7. Tem link aqui embaixo para os grupos, Telegram e WhatsApp. Olha só que legal. A Amazon, ela tem liberado cupons para livros. Vocês lembram que tinha toda aquela questão da Amazon, né, tal cupom não pega em livros, agora tá pegando. Não são todos, mas tem alguns que pegam. E aí tem 7/7 no Mercado Livre, tem Insider também que vai ter promo, tudo aqui embaixo, tá? Muito obrigado pelo teu clique. Dessa vez, eu vou pedir algo diferente para quem ficou até o final. Comenta aí, vocês estão assim como eu, tá? Vocês também estão meio para baixo hoje por conta da eliminação ou vocês, tipo, tanto faz? Eu acho que eu tô mais triste porque, cara,
tá tão legal se juntar com os amigos, ver jogo, sabe, tipo, todo mundo junto com um único objetivo. Fiz um churrasco ontem com os amigos aqui em casa, foi legal pra caramba, e aí acabou.